Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como eu estou fazendo a leitura do livro O Anticristo, e fazendo a explanação deste livro, como eu falei no princípio, o Anticristo é um livro onde Nietzsche faz uma crítica ao cristianismo, ao cristão. E este livro, como fala o escritor, o tradutor deste livro aqui, ele diz que esse livro aqui, para um cristão que lê esse livro, vai se escandalizar. Não vai sentir-se bem fazendo a leitura deste livro, o cristão. Este livro é para o descrente, para o ateu. O ateu se sente bem em ler este livro, porque quem o escreveu é ateu, é um homem sem Deus. Ateu quer dizer um sem Deus, um homem sem Deus, um homem sem crença em divindades, sem crença no sobrenatural. Então, tem pessoas que escutam os meus vídeos e eles não são ateus. Eles entram para criticar, fazer uma crítica. E eles é livre para isso também. Assim como eu sou livre para criticar hoje as ideias cristãs, Eles também é livre para criticar a minha ideia. Mas quero dizer que este livro, o que aqui está, o cristão não irá se sentir bem de maneira nenhuma. Ele irá se sentir bem porque aqui derriba as ideias cristãs, derriba os valores cristãos. Aqui é oposição à moral cristã, Então, nós estamos no oitavo aforismo, que começa assim: é necessário dizer quem sentimos como nossa antítese. É necessário dizer quem sentimos como nossa antítese, como nossa oposição. Ele quer dizer, é bom esclarecer quem é a nossa oposição. E aí ele diz quem é a oposição. Os teólogos, tudo que tem sangue de teólogo nas veias, toda a nossa filosofia. É necessário ter visto essa funesta fatalidade de perto. Melhor ainda, é preciso tê-la experimentado em si. É preciso ter praticamente sucumbido a ela para compreender que isso não é qualquer brincadeira. O livre pensamento de nossos senhores naturalistas, fisiologistas, é, ao meu ver, uma brincadeira. Falta a eles a paixão nesses casos, o que sofre por elas. Esse envenenamento vai muito mais longe do que se pensa. Encontrei toda a arrogância instintiva do teólogo em todo lugar onde hoje
a quem se considera idealista, onde, em virtude de sua origem mais elevada, se reivindica o direito de olhar a realidade com ar superior e distante. Os idealistas, assim como o padre, têm em suas mãos, e não só em suas mãos, todas as grandes noções, e se manifesta com um desprezo afável contra o entendimento, os sentidos, as honrarias, o boa vista, a ciência. Olha essas coisas do alto de si como força perniciosa e pervertedora, acima das quais o espírito plana em seu puro para si, como se a humildade, a castidade, a pobreza, numa palavra, a santidade não tivesse causado até aqui incrivelmente mais dano à vida que quaisquer abominações e vício. O puro espírito é a pura mentira. Enquanto o padre for visto ainda como uma espécie superior de homem, ele é, por profissão, negador da vida. Não haverá resposta à pergunta: o que é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo quando o advogado, consciente do nada e da negação, é visto como representante da verdade. Ponto final aqui desse aforismo. Então aqui ele fala que a antítese dele é contra o teólogo. O teólogo é aquele que ensina a teologia, que fala a respeito de Deus para o homem, do relacionamento de Deus com o homem. Então, ele é uma oposição, assim como também eu sou uma oposição hoje ao teologismo. É necessário dizer quem sentimos como nossa antítese. Os teólogos e tudo que tem sangue de teólogo nas veias. Toda a nossa filosofia. Ele diz que os filósofos dos seus dias tinha sangue de teólogo, estava envenenados pelo teologismo, pelas ideias teológicas de Deus, do Criador do universo. E como tal, o Criador, a filosofia, assim como os teólogos e a teologia, ensinava e ensina até hoje que existe um Criador e nós, como suas criaturas, devemos tudo a Ele. Devemos tudo a Ele. E quando há a ideia de um Criador, de um Senhor, de um ser superior, o homem é inferior. O homem é inferior. Se existe um Senhor, o homem é servo, o homem é escravo. Então, essa ideia que os teólogos abraçaram e os filósofos também aderiram a esta ideia, Nietzsche era contrário aos teólogos e também aos filósofos que tinham o sangue de teólogo. É necessário ter visto essa funesta fatalidade de perto. Essa coisa de morte, né, que ele quer dizer, de perto. Melhor ainda, é preciso tê-la experimentado em si.
é preciso ter praticamente sucumbido a ela para compreender que isso não é qualquer brincadeira. Então, ele está falando de uma experiência própria, né? Ele chegou a experimentar porque ele nasceu em um lar cristão. Segundo a história diz que seu pai era pastor, sua mãe cristã, a família cristã. E ele também tinha inspiração, tinha, no caso, uma missão, né? De também ser uma pretensão, quer dizer, uma pretensão de ser pastor. Mas, do meio para o fim, foi tudo isso de água abaixo. Seu pai morreu, para ele foi uma grande decepção, porque Deus não prolongou a vida do seu pai, para seu pai continuar com eles, né? Com a sua família. Quando morre um cristão, no vigor da sua vida, quando morre novo e fora do tempo, ele diz que é porque Deus cria ele lá no céu. Tá entendendo? Para consolar a família. Não, é porque Deus sabia que ele ia desviar e levou logo para si, para que ele não desviasse dos caminhos de Deus. Tudo desculpa, né? Para querer justificar uma coisa que não tem justificação, né? Aí esquece-se que Deus não precisa de ninguém, no caso, né? Lá. Quem precisava do pai aqui eram os filhos, a mulher que precisava do marido aqui. Porque ele era útil aqui na terra, e não no suposto céu, e não num céu fictício. Então, por isso que muita gente chega a também a zangar-se, né? A zangar-se com Deus, ficar zangado com nada. Porque o povo fala, teu pai morreu, Deus levou para si. Oxe, Deus levou. Aí o menino falou um dia assim, oxe, eu não gosto de Deus não, porque ele tirou de mim meu pai, eu não gosto de Deus não. Ele tirou de mim meu pai, eu queria meu pai tanto aqui comigo, por que ele tirou de mim? Eu não gosto de Deus. Eu tenho ódio de Deus. Então, muitas crianças falam isso, né? E com razão, né? Com razão. Porque não foi Deus nenhum que tirou. Simplesmente a pessoa foi vítima de um acidente, né? De um acidente. E acabou morrendo cedo, vítima de uma doença, um acidente, essas coisas, né? E vai-se embora, deixa de existir, né? E aí o povo inventa que foi Deus que tomou para si, levou para si. Está com o papai do céu. Está com o papai do céu, mas só que ele é útil aqui na terra, não é no céu, no suposto céu. Então essas ideias teológicas é brincadeira, é coisa de brincadeira. Como diz os filósofos que foram envenenados por esse ensinamento, não sabem que eles estão envolvidos numa brincadeira séria, né? Como diz Nietzsche aqui. É uma brincadeira. Falta a eles a paixão nessas coisas. O que se sofre por elas. O que a pessoa sofre por essas coisas, né? Por esses ensinamentos, essas doutrinas mentirosas que o teologismo inventou e segura o povo nessas ideias falsas, e que muitas vezes leva a pessoa a prejuízos, a se prejudicar na vida, a perder tempo, seguindo essas ideias de esperança no futuro, o desprezo pelo presente, o desprezo pela vida, esta vida, em pró de uma melhor vida no além, o desprezo por este mundo, em pró de um mundo no além, um mundo superior, que tudo isso não passa de uma invenção mentirosa, de uma falsidade, e que leva as pessoas a perder tempo. E muitas pessoas hoje, como filósofos,
nos dias de Nietzsche, ele via filósofos que já tinham sido envenenados por essas ideias e acalentava essas ideias e acalentava esses ideais, pensando que ensinando isso aos seres humanos estava fazendo um grande bem. E ao contrário, é um grande mal. Ele disse assim: esse envenenamento vai muito mais longe do que se pensa. Encontrei toda a arrogância instintiva do teólogo em todo lugar onde hoje há quem se considera idealista, os idealistas, né? Nietzsche é contra todo idealismo, né? Onde, em virtude de uma origem mais elevada, se reivindica o direito de olhar a realidade com ar superior e distante, né? Eles desprezam essa realidade, dizendo eles que eles têm um olhar distante, um olhar superior, e que ele está vendo coisas superiores, coisas melhores do que o aqui e o agora. Pura fantasia. Onde, em virtude de uma origem mais elevada, se reivindica o direito de olhar a realidade com um ar superior e distante. O idealista, assim como o padre, tem em suas mãos, e não só em suas mãos, todas as grandes noções e se manifesta com um desprezo afável contra o entendimento, os sentidos, as honrarias, o boa vista, a ciência. Olha essas coisas do alto de si como forças perniciosas e pervertedoras, acima das quais o espírito plana em seu puro para si em si, como se a humildade, a castidade, a pobreza, numa palavra, a santidade, não tivesse causado até aqui, incrivelmente, mais dano à vida que quaisquer abominações e vício. O puro espírito é a pura mentira. Enquanto o padre for visto ainda como uma espécie superior de homem, ele que é por profissão negador da vida, não haverá resposta à pergunta: o que é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo quando o advogado consciente do nada e da negação é visto como representante da verdade. Duro discurso esse aqui, né? Duro discurso esse, né? Quando o padre for visto como a voz da verdade, você nunca vai ouvir a verdade. A real verdade, né? A real verdade. Que tudo que eles pregam é mentira, é inverdade. Se ele for visto como representante da verdade, você nunca vai saber a verdade. A verdade, como ele fala aqui, está na ciência. A ciência explica as coisas de maneira verdadeira, ensina a verdade, porque ela não quer esconder a verdade do povo, ela quer que o povo conheça a verdade. A ciência é assim. Nas suas pesquisas que ela faz para decidir a verdade de uma determinada coisa, de uma determinada ideia, ela expande e descobre a verdade. E ela não oculta aquela verdade, ela mostra a verdade e quer tornar aquela verdade ali universal, quer que todos conheçam a verdade, universalmente. Então a ciência não esconde a verdade para os seres humanos. Ela mostra o que é a verdade. Já os teólogos,
Eles conhecem verdades e escondem a verdade. Eles sabem que não existe o inferno de fogo para queimar as pessoas. E eles ficam ensinando isso aí, uma mentira, dizendo que é a verdade. Eles sabem que o homem não possui uma alma imortal dentro dele, que sai dele para viver em outro lugar depois da morte. Eles sabem disso. Mas eles ensinam que existe uma alma, que o corpo faz e a alma é que paga. Eles ensinam isso aí, é uma mentira. Está entendendo? Então, se você ficar ouvindo um teológico, você só vai ouvir dele explicações mentirosas. Só mentira. É isso. Só ouvir explicação mentirosa. Que existe um Deus no céu, que existe um Criador de todas as coisas, que é Senhor soberano do universo, que nós somos as suas criaturas, portanto temos que obedecer a Ele, ser humildes, ser santos, porque Ele gosta das pessoas humildes, não gosta daqueles que questionam as ideias, daqueles que se opõem àquilo que não está do seu agrado. Então, se esses que se diz representante da verdade, ele, como diz aqui Nietzsche, eles já colocaram a verdade de cabeça para baixo. Então eles não têm verdade, eles não ensinam a verdade, porque se eles ensinar a verdade, eles perdem o seu ganho, o seu lucro que eles têm através da mentira que eles pregam. Porque eles são profissionais da mentira. A profissão deles é mentir, enganar o povo, a massa. E feliz é aquele que se desperta para o livre pensamento. Feliz é aquele que pratica a sua razão e que diz não à fé sem evidência, fé sem evidência, que não aceita por fé, que aceita as coisas por razão, usando o raciocínio, usando o seu intelecto. Então é isso. Um teológico, ele não vai se sentir bem em ler isso aqui. O puro espírito é a pura mentira espiritual. O espiritual é nada. O que existe é o material. O espiritual é nada. Quando a pessoa fala do espiritual, do imaterial, ele está dizendo do nada, o nada. O puro espírito é a pura mentira. Enquanto o padre for visto ainda, nos dias dele lá já era visto, e ainda aqui é visto, ainda como uma espécie superior do homem, é um homem superior. Este que é o homem, aí é um homem inteligente, um homem superior. Ele que é por profissão negador da vida, que nega esta vida. Não haverá resposta à pergunta: o que é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo quando o advogado consciente do nada e da negação é visto como representante da verdade. É isto aí. Então, os teológicos, pastores, padres, filósofos que já foram envenenados pelas doutrinas teológicas, eles não falam toda a verdade para o povo, eles omitem a verdade, porque pastores e padres são profissionais da mentira. Engana o povo com o inferno, alma, espírito, doutrina de trindade, paraíso na terra, paraíso no céu, a cidade no céu, essas coisas. Então, tudo isso aí é engano para segurar o rebanho, né? Mas aqueles que não são mais seguidores de rebanho, que já saíram do rebanho
e agora luta para resgatar alguns do rebanho. Esses daí é que são os portadores da verdade e os libertadores, os emancipadores do povo que quer ser emancipado da doutrina teológica. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.